seguindo, né? Eu não te dou sossego, você me dá moral. Você abre o vídeo porque você quer que eu coloque mais algumas questões aqui, não é? Então vamos junto. Abriu aí? Tô aqui. Vamos lá. Mais questões que eu separei para você. Brunão, aí enfraquece a amizade, não é? Pô, abri o vídeo, vim aqui, felizão para ver qual é que é. Aí você me manda uma dessa, fazer o quê, né? Não fui eu que inventei o monstrinho. Só tô aqui para te mostrar. Prova de Tribunal de Contas. Ah, mas foi de 2012. Isso, então tá. Aí porque ficou lá em 2012, você acha que isso aqui não pode pintar na sua prova mais atual. Então tá bom. Fecha o vídeo aí. Tá seguro, acha que a questão aqui já passou. Vamos lá, né? Não dá para brincar. Não vamos nos iludir, não. Parar para tudo. Tem algumas mais diretas? Tem. Mas e se vier um monstrinho desse aí? Você vai jogar a toalhinha, nadou isso tudo aqui, viu esse monte de vídeo aí, guardou esse monte de regra para chegar lá e entregar uma dessa? Não, cara. É aqui que tá o diferencial. É uma dessa que é diferencial para você. Vamos devagar que eu te ajudo. Se liga. Considerando esse monstro, julgue o item a seguir. A negação do monstro é... Vamos lá. Organiza. O que eu sempre falo para vocês? Questões de negações e de equivalências que tragam mais de um conectivo, tem um cara que manda na brincadeira. O cara colocou quase o alfabeto, vamos brincar assim, né? O alfabeto que eu digo, quase todas as operações. Teve alguma operação que faltou aqui? Faltou só de junção exclusiva, né? Que ó, não ele enfiou, ele enfiou, ou ele enfiou, se então, se somente se. Só faltou o excluidinho da galera, que é o ou. Só ele que não pintou nessa aqui. Mas vamos lá, me ajuda. Tem um cara aqui que está mandando. Quem que é o cara que está mandando aqui nessa questão? Eu sempre falo sobre isso com vocês. Questões que tratem de negações e equivalências e que tragam mais de um conectivo, tem uma regra que está mandando. Para você saber quem que é o cara, imagine que você ia construir tabela verdade isso aqui. Aí só imagina. E tem hora que eu falo com você, só dependendo do exercício dá para construir tabela verdade. Essa daqui não, né, gente? Ah, eu fiz por tabela verdade. Cara, eu sou seu fã. Provavelmente não te conheço, mas eu já sou seu fã, porque você construiu tabela verdade disso, cara, é muita disposição. Não dá, né? Quem que é o cara que se você tivesse construindo a tabela verdade, seria o último a ser calculado aqui? Brão, se eu fosse construir tabela verdade, eu ia fazer esse ou, ia fazer esse, então, blá, blá, blá. Achei. O último cara é esse aqui. Uhum, é isso. Foi isso mesmo? Foi isso aí que você viu? O último cara é esse que tá aqui, ó. Tudo bem? Então, o negócio é o seguinte. Quem tá mandando aqui nessa brincadeira é aquele ou. E aí a gente começa. Como que eu faço para negar um conectivo ou? Para negar um conectivo ou, então coloca na sua cabeça o seguinte, qual que é a regra que está mandando no raciocínio desse exercício? É a regra de negação do conectivo ou. Essa é a regra que eu vou ter que seguir. Se no meio do caminho essa regra vai exigir conhecimento sobre outras, eu não sei. Mas é uma regra que manda. Nesse caso, é a regra de negação do ou. Como que a gente nega o conectivo ou? Negação do conectivo ou, uso lei de De Morgan. Eu sei que para negar o ou, eu tenho que negar com e eu tenho que negar todas as partes. Então, para negar o ou, eu tenho que trocar pelo e, beleza. E aí eu tenho que negar todas as partes. Então, eu tenho que verificar se, é isso que eu preciso que você entenda, se a negação dessa menina está feita de forma correta aqui embaixo, e se a negação dessa menina está feita de forma correta aqui embaixo. Perfeito? É isso que a questão está te exigindo de conhecimento. Ela exige de você conhecimento sobre a negação do ou. Negação do ou que vai ser feita com o conectivo e. Só que como eu tenho que negar o ou e eu tenho que negar as duas partes, eu tenho que verificar se a negação do que está de amarelo foi o que ele anotou aqui embaixo e se a negação do que está de verde foi o que ele anotou aqui embaixo. Aí agora é como se você fosse dando zoom, né? Agora é como se você fosse olhar para esse exercício daqui e raciocinar da seguinte maneira. Esquece o que está acontecendo aqui agora. Ó. Esquece isso tudo que está aqui. Tá bom? Concentra só nisso que está aqui. Como que você nega isso que está aqui? Ah, peraí. Aquilo que está ali é um sim, então.
E aí como que eu nego um se então? Opa, aí tá vendo que uma regra começa a puxar a outra, mas quem tá mandando é a negação do E. Negação do E que falou o seguinte, eu tenho que sair negando as duas partes. Só que, do que eu tenho que negar as duas partes, como que eu nego um se então? Aí concentra. Negação de se então eu já estou ligado. Negação do se então é mané. Manter a primeira e negar a segunda. E ó, quando é uma questão com linguagem simbólica igual tá aqui, meu amigo, cada detalhezinho ferra a sua vida. Então é um E que você tinha que ter colocado que trocou por um OU, é o suficiente para invalidar o item inteiro. Então vamos devagar. Como eu tenho que negar as duas partes, eu tenho que negar esse se então, certo? E aí para negar o se então, ó, para negar o se então, eu tenho que manter a primeira. Ó, tem que ver se isso aqui aconteceu. Se aqui já tiver dado merda, o item já está errado. Eu tenho que manter a primeira e tenho que negar a segunda. Manter a primeira e negar a segunda. Só que aí, ele manteve aqui a primeira? Beleza, ó, a primeira está mantida. Aqui. Aí eu tenho que negar a segunda. E segunda? Essa menina aqui. Opa, aí tá vendo que de novo, ele te enfia uma regra dentro da regra. Quem está mandando é a negação do ou. Só que a negação do ou pede a negação das duas partes. A primeira parte é uma condicional, mas dentro dessa condicional tem um e. E como o e está na segunda parte, a negação do sim, então a segunda parte tem que ser desmentida. Então aí, como que eu nego um conectivo e? Para negar o conectivo e, eu posso trocar o e pelo ou e nego as duas partes. Esse R se transformou em não R, esse não S se transformou em S. Então, olha, eu sobrevivi bem aqui a primeira parte. A primeira parte está perfeita, ok? A primeira parte está beleza. Vamos de novo. Eu estou negando o ou. Para negar o ou, eu estou trocando ele pelo e. Nego as duas partes. Primeira parte era um sim então. Como que eu nego um sim então? É o senta e, mané. Se então com e, mantendo a primeira, negando a segunda. A primeira parte do sim então foi mantida? Sim. Para você que está aí do outro lado, está viajando. Bruno, por que aquele ou ali não virou e? Eu falei que o item estava errado porque o ou tinha que virar e. Não, aí você está caindo na pegadinha que o cara quer. Aquilo ali é negação de se então. Negação de se então, eu tenho que manter a primeira. Então não tem erro nenhum em ele deixar aquele ou, certo? Tive que negar só a segunda parte do se então. Então, aqui a coisa rodou bem. Agora eu tenho que verificar essa segunda parte que está aqui. E aí olha o nível da parada. Ah, meu amigo, você quer entrar no Tribunal de Contas do Espírito Santo e está querendo molezinha? Ah, fala sério. A segunda parte é a negação do se somente se. Ele propõe que seja feita com o próprio se somente se. Aí aqui, se liga. Organiza as ideias. Como que eu faço a negação do se somente se com o próprio se somente se? O se somente se, negando com o próprio se somente se, isso aqui é o que vai decidir a questão, tá bom? A questão é foda de interessante, por quê? Você tá ali falando de, ó, eu já te mostrei negação de ou, negação de e, negação de se então dentro desse exercício, certo? Isso aqui é uma verdadeira revisão sobre as regras de negação. E para o cara bater o martelo, você acertava ou não se soubesse a negação do se somente se com o próprio se somente se. Qual que é o caminho de negação do se somente se com o próprio se somente se? Lembrar, o se somente se para o próprio se somente se é como se de início eu quisesse resultados iguais. Para eu gerar resultado oposto, uma chave eu tenho que virar. Então, uma das partes eu tenho que negar. Uma das partes eu tenho que negar. Por que que o item ficou errado? Porque na negação do se somente se, ele negou as duas partes. Repara, o P e S, ele transformou aqui em não P ou não S. Até aqui eu poderia aceitar. Ele quer negar só a primeira? Tá valendo. Só que então, se ele tivesse negado essa primeira, aqui, ó, ele teria que ter feito o quê? Aqui ele teria que ter mantido como Q e R. Conseguiu perceber? Aí aqui é que foi o vacilo da questão. Daria para fazer do jeito que o cara colocou ali? Porque aí vamos conversar e vamos elevar o nível aqui, ó. Conversa de altíssimo nível nessa questão que está aqui. Conseguiram me entender? Vamos devagarinho. Daria para eu manter ali aquele não Q ou não R e o item ser correto? Daria se eu tivesse trocado se somente se por um ou. Se aqui, olha, se aqui
ele tivesse enfiado um ou, esse item estava certo. Perfeito? Por quê? Vamos devagarinho. Se somente se para o ou. Como que eu nego se somente se com ou? Se somente se ou. Se eu negar as duas partes, eu tenho a negação do se somente se com ou. Então, do jeito que o cara colocou aqui, negando as duas partes, o item teria ficado correto se aqui no meio ele tivesse colocado um ou. Certo? Ou, do jeito que ele trouxe aqui, com o se somente se ele negou a primeira, então reforça. Se ele negou a primeira, essa aqui, olha, ele teria que ter mantido, certo? Então, questão foda, alto nível, do jeito que eu quero que caia para você. Não, Bruno, não me desejo, não desejo. Tô fazendo bem para você, torcendo para isso aqui cair. É para elevar o nível, meu amigo. Aqui, na simbologia, ficar ligado então. Quem que foi o cara que mandou? Ou. Como que nega ou? Toda essa conversa que eu tive aqui foi porque o ou mandou sair negando tudo. E aí no nega tudo, tive que negar uma condicional. Tá lindo, a negação da condicional foi feita certinha. Manteve a primeira, manteve o P ou Q, trocou ali o C então pelo E e negou o R e não S, ou não R ou S. Então a primeira parte, nadamos bem. Na segunda, que foi onde o bicho pegou, se eu quero negar o se somente se, ficar ligado. Negação de se somente se, posso fazer com se somente se? Posso. Mas uma parte eu tenho que manter e a outra eu tenho que negar. Deixa eu ver se eu coloquei o slide dela aqui ou não. Não, não coloquei, mas a gente sabe que essa regra que está aqui é uma possibilidade de negação do se somente se com o próprio se somente se. Se somente se com o próprio se somente se. Mantém uma e nega a outra. Quis negar ali o P e S, então a outra ele tinha que ter mantido e foi onde a gente teve erro. Perfeito? Ah, meu amigo, gabarito letra E. Questão maravilhosa. Tem que tirar o chapéu para um cara que enfia uma dessa. Não? Tirar o chapéu, caramba, eu tô puto. Fica não, erra aqui, não tem problema errar aqui não. Erra aqui para chegar lá e tirar onda. Vamos dar uma olhadinha nessa que tá aqui, ó. Questão da VUNESP falando sobre o seguinte: considere falsa a seguinte afirmação. Não sei se é um nome ou se é um xingamento, né? Sei lá, né? Ah, Zé! Chamar o cara de C, tá bom? Chico. Vou trocar aqui, ó. Trocar aqui pelo Chico, beleza? Trazer uma coisa aqui mais próxima da gente, ó. Chico é inteligente se somente se ele foi aprovado no concurso. Com base nas informações apresentadas, é necessariamente verdadeira a afirmação. E aí vem o seguinte, vamos lá. Ele pediu para eu considerar que aquilo ali é falso. E o Chico é inteligente se somente se ele é aprovado no concurso. Como aquilo que está ali é falso, ele pediu para eu indicar algo que fosse necessariamente verdade. Num dos blocos que eu fiz com vocês de teoria, não foi especificamente no de negação do se somente se não, mas num dos blocos que eu fiz com vocês de teoria, eu expliquei o seguinte. Quando o enunciado fala que uma frase é falsa, ele pede uma que seja verdadeira, um caminho que a gente tem é o de testar a negação, certo? Então, sabendo que aquilo que está ali é falso, guarda isso. Se aquela frase que está ali é falsa, a negação tem que ser necessariamente verdadeira. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Se eu encontrar uma negação para aquele se somente se nas alternativas, eu vou ter certeza de que a negação daquilo ali é necessariamente verdadeira. Agora, o que eu sempre peço para vocês ficarem atentos nesse tipo de exercício é o seguinte. Não necessariamente nas alternativas ele tem que te apresentar a negação. Apesar de ser uma boa sugestão, tal coisa é falsa, eu quero uma verdade. Ótimo. Você quer testar a negação? Tá valendo. Agora, ele não é obrigado a colocar a negação, porque dependendo da situação, pode ser uma questão que trate simplesmente de cálculo de valor lógico, tá bom? Daqui a pouco eu dou um outro exemplo para reforçar o que eu estou falando aqui. Mas aqui, vamos testar, vamos arriscar. Ele falou para mim que aquela frase que está ali é falsa e ele está pedindo uma que seja necessariamente verdadeira. Se eu estou lidando com ideia de oposição, eu posso testar a negação. O que eu quero que você fique atento é isso. Não se frustre caso você não encontre a negação. Se você não encontrar a negação, é porque aí a sua resolução vai depender de cálculo de tabela verdade, tá bom? Mas vamos testar a negação. Dentro dessas alternativas aqui, tem alguma que é a negação dessa frase? Aí a gente vai ver que tem. Onde eu tenho negação? Vejam. Aqui, olha, na letra A.
Na letra A, eu tenho negação para o que foi proposto aqui. Por quê? Eu tenho um jeito de negar o se somente se, com o próprio se somente se. Como que eu posso negar o se somente se com o próprio se somente se? Para eu negar o se somente se com o próprio se somente se, é o que foi que a gente comentou agora há pouco na resolução da questão do CESP. Foi o erro lá da questão do CESP. Tá vendo que mudou a banca, mudou o perfil, mas a regra está sendo cobrada ali do mesmo jeito? O que foi o erro da negação do CESP, do se somente se? Porque o cara quis negar as duas partes. E aí o que a gente falou? Se for para negar o se somente se com o se somente se, uma parte eu tenho que manter e a outra eu tenho que negar. Então aqui, você vai ver que foi o que ele fez na letra A, certo? Ó, eu mantive a primeira e neguei a segunda. Ele foi aprovado, coloquei aqui que ele não foi aprovado. Então o gabarito que eles deram foi esse que está aqui, olha. Gabarito letra A. Por quê? O que ele fez aqui foi a negação da sentença. E aí, tá perfeito. Se uma frase é falsa, a sua negação vai ter que ser necessariamente verdadeira. Então, ótimo. Deu certo aqui com a negação e meu gabarito correto foi a letra A. Ok? A letra B não era uma negação. A letra C não era uma negação. Então, aqui, a gente fecha essa com gabarito letra A com a justificativa dessa regra que está aqui, olha. Negação do se somente se com o próprio se somente se, mantendo uma e negando a outra, tá bom? Quando eu falo com vocês sobre esse lance do mas tal coisa é falsa, encontre uma que seja necessariamente verdadeira. É lembrar que se eu colocasse isso aqui para vocês, por exemplo, olha, se estudo, então viajo. Suponhamos que eu diga para vocês o seguinte, olha, essa frase que está aqui, ela é falsa. Aí eu pergunto, qual que é necessariamente verdadeira? E aí lá na letra A eu coloco assim, olha, estudo. E aí o cara vai dar como gabarito a letra A. Mas aí, cara, tá errado, Bruno. Sabe por quê? Se essa que tá aqui é falsa e essa que tá aqui é verdadeira, eu fiz ali a negação do sim então, eu apliquei mané. Para mim tinha que ser assim, olha, estudo e não viajo. É o que eu estou tentando te chamar a atenção. A negação, se ela fosse apresentada, ela seria necessariamente verdadeira. E foi o que aconteceu aqui na resolução da questão que a gente fez. Eu testei a negação, uma das negações estava lá, então pronto, é fato. E se a minha frase lá de cima era falsa, a negação que eu encontrei ali dando sopa nas alternativas, é claro que ela vai ter que ser verdadeira. Agora, se eu testar uma regra de negação e eu nem encontrar as alternativas, vá pelo caminho do valor lógico. Não teria o que se discutir. Se eu afirmasse para vocês que se estudo então eu viajo é falso, isso aqui não é um sim então? Vamos falar do básico. Sim então, quando que um sim então é falso? Ora, quando a primeira é verdadeira e quando a segunda é falsa. Então se eu te digo que isso que está aqui é falso, é claro que nesse caso vai ser necessariamente verdadeiro eu concluir que eu estudo. Mas eu não disse estudo e não viajo, mas eu não tenho que sempre colocar nas alternativas a negação, certo? Se não tiver a negação, vá pelo caminho do valor lógico. Agora, é um bom caminho para você, como estratégia de prova. Tal coisa é falsa, assinale uma verdade. Opa, pode ser um bom indicativo para um teste de negação, certo? Não achei a negação, a questão é não frustrar. Não achou a negação, vai pela tabela verdade e faça ali alguns cálculos lógicos, que às vezes vai ser isso que o cara vai estar te cobrando na questão. Questão de cálculo lógico, e não uma questão de negação. Bom? Muito bem, hein? Vamos nessa. Tem mais? Acho que tem, né? Olha essa que está aí. Concurso organizado pela Banca Vunesp, 2013. Uma negação lógica para a proposição. A Terra é redonda se somente se o céu não é azul. E aí vem aqui essas alternativas. O que o cara está querendo? Negação. E aí, ó, negação de conectivo se somente se, meu amigo. Negação do se somente se. Não, Bruno, mas tá tranquilo, ó. Tô ligado. Negação de se somente se, peguei lá, respirei e já tô agradecendo porque eu vou detonar. Negação de si somente se. Bruno, você falou para mim que negação de si somente se eu posso fazer com ou. Isso. Se somente se e ou. Desde o início do curso a gente sabe que esses caras têm personalidades opostas. Só que tem aqui alguma alternativa com ou? Não. Então não adianta ficar chorando suas pitangas aí, cara, querendo achar o ou, querendo entrar com recurso. Tinha que ser com ou. Não. Você tá ligado que um caminho que você tem para negar o se somente se é com o ou, filha. Mas ele não quis colocar aqui o ou, certo? Aí a gente avançou um pouquinho, viu que dava para negar o se somente se com o próprio se somente se.
Se somente se com se somente se, de início é como se os caras fossem guardar ali uma ideia de igualdade, mas se eu quiser negar, eu viro uma chave. Eu poderia tentar encontrar aqui nas alternativas alguma ali que tivesse o próprio se somente se, mas o cara não quis colocar. Então, ele veio com força nessa aí para tentar te ferrar, mas você tá ligado, né? Negação do se somente se, como eu estou falando, a negação de uma bicondicional, no bloco de teoria, eu te expliquei que negação de se somente se, como é a negação de uma bicondicional, é a negação de duas condicionais. Negação de uma condicional é o mané. Negação de duas condicionais é o mané com ou no meio. Dois manés ligados pelo conectivo ou, certo? Então, vamos ver se a gente encontra uma dessa. Dois manés ligados pelo conectivo ou. Quem que vai ser a minha primeira? A Terra é redonda. Quem que vai ser a minha segunda? O céu não é azul. Então eu já vou desconfiar aqui, por exemplo, olha, dessa letra A. Essa letra A tem um ouzinho aqui no meio que pode ser que me ajude, hein? Dois manés ligados por um ou, para você negar o se somente se dessa forma. Só que aí vamos dar uma olhada. O céu é azul. O céu é azul é como se ele já tivesse começado negando essa segunda que está aqui. Vai devagar. Olha para cá. Negar a segunda. Ele pode fazer isso. Só que se ele for negar a segunda, aqui ele vai ter que manter a primeira. Beleza. Neguei a segunda. Olha para cá. Eu neguei a segunda e mantive a primeira. Certo? Segue na letra A. A Terra é redonda. A Terra é redonda. Ele manteve a primeira. E o céu não é azul. O céu não é azul. Ele negou a segunda. Então o que você tem que ficar ligado? Vai para cá. Essa letra A foi perigosa, hein? O fato dele ter colocado isso que está aqui não tinha problema, não. Porque aqui ele poderia ter feito comutatividade. E aí eu teria um mané aparecendo ali uma vez. Tá ligado nisso, no perigo? Ah, já falei que a letra A estava errada porque é Neymar. Peraí. Ali no meio tem E, velho. Ele pode fazer a troca. Então você pode ler aquilo ali como um mané, sim. Manter a primeira e negar a segunda. Por que a letra A está errada? Porque ele manteve a primeira e negou a segunda por duas vezes. Tá ligado nisso aí, certo? Ah, eu achei que estava errado que já era um Neymar. Não. Eu posso fazer a comutatividade ali daquele... O erro da letra A está no fato de que por duas vezes ele manteve a primeira e negou a segunda. Aí tem erro. Ele usou duas vezes o mané. Mas mantém uma, nega, mantém a outra e nega. Tá abrindo a mente aí, ó. Letra A, então, tá fora, hein? Perfeito? Ah, desculpa, gente. Aqui também tem desculpa que eu fiz um comentário que aqui foi errado. Mas de qualquer maneira, valeria, mas é porque a segunda não foi um negar, né? A segunda ele manteve mesmo. Então aqui já era motivo para descartar mesmo a letra A. Mas se fosse, tá bom? Só para complementar o comentário que eu tinha feito. Se aqui realmente ele tivesse negado, só tomar cuidado. Eu poderia ter aquele mané duplo, mas tem que trocar, né? Manter primeira, negar a segunda, manter segunda, negar a primeira. Mas aqui realmente, o comentário que eu fiz, ele nem vai fazer sentido, porque aqui nessa segunda, olha, ele manteve, né? Ó, ele manteve a primeira e acabou também mantendo a segunda. Perfeito? Beleza. Então a letra A realmente, definitivamente não fecha. Vamos para a letra B. Letra B, gente, aí eu não vou dar moral para ela, e nessa altura do campeonato, você já está ciente de que para ter só um E ali no meio do caminho, para ter só um E, lá em cima eu tinha que ter tido um OU. Então a letra B, sem chance, ok? A letra C está bem convidativa, porque olha a estrutura dela, olha. Tem E, tem OU e tem E. Vamos só organizar aqui as ideias. O céu não é azul, o que ele fez aqui, olha? Ele manteve a segunda, tá vendo aí? O céu não é azul. Ele manteve a segunda, então agora ele tem que negar a primeira. Opa, ele negou a primeira. A Terra é redonda, a Terra não é redonda. Show, ele negou a primeira. Então, ó, ele já aplicou aqui um mané bonitinho do jeito que eu preciso, hein? Inclusive com a ideia do senta E mané. Tem ali um conectivo E. Então, ó, agora tem o OU, tá? Beleza. E aí ele vai falar assim, a Terra é redonda. A Terra é redonda, ele manteve a primeira, beleza. Tem o conectivo E do senta E, ó, tem que ser o E. Agora eu estou rezando para vir o que aqui?
Estou rezando para vir o quê? A negação da segunda parte. E ela veio. O céu é azul, ele negou aqui, olha. O céu não é azul, que era a minha segunda parte, ele desmentiu como o céu é azul. Pronto. Fechamos. Essa que está aqui vai para a conta com louvor, hein? Coisa linda. Ah, mas aí ele fez uma ordem trocada. Aí é o que eu falei para vocês lá no bloco de teoria. Ah, eu guardei que tinha que ser manter a primeira, negar a segunda, ou manter a segunda e negar a primeira. Cara, tudo que tiver e ou, ele vai sempre poder brincar de trocar a ordem. Então aqui, se você memorizou a história do manter a primeira, negar a segunda, ou manter a segunda e negar a primeira, é como se ele tivesse feito então uma comutatividade nesse ou. O cara pode fazer. O lance então do negar o se somente se com dois manés ligados por um ou é manter primeira, negar segunda, manter segunda, negar primeira, independentemente de qual seja a ordem. Tá bom? Gabarito então, letra C. Letra D. Letra D eu não daria moral, porque letra D traz conectivo ou, e aí para eu ter ou como gabarito, eu teria que ter E lá em cima. E a letra E, para ser meu gabarito, aí de novo. Não. Mas até no material, cara, você coloca para mim se somente se negando com ou. Mas não é uma troca direta. Foi o que a gente fez aqui, olha. A negação do se somente se pode aparecer um ou, mas conectando outras coisas. Não é uma troca direta do se somente se com o ou. Tá vendo? Para ter um ou direto aqui em cima tinha que ter tido um E. Então a letra D estava fora. E a letra E também está fora. Por quê? Como aqui eu tenho um conectivo E, para ter conectivo E nessa que está aqui, a gente teria que ter tido lá em cima no enunciado ou um conectivo ou eu teria que ter tido lá em cima no enunciado um conectivo sim, então. Tá bom? Está feita essa que está aqui. Gabarito correto para ela, letra C. Olha essa. Eita, Lili. FCC. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, prova do ano de 2015. Se liga aí. Considere a afirmação. Se Kleber é escritor, então ou João é biólogo ou é matemático. Uma afirmação equivalente é, e aí temos aqui essas. Vou falar para vocês, na boa, assim, para o mundinho, né, para o universo, para o perfil da Fundação Carlos Chagas, um ponto totalmente fora da curva. Uma questão como essa. É o que eu estou falando com vocês desde o bloco de teoria. Negação de ou e de si somente si. Cai muito? Não cai. Eu te orientei o contrário, né? Falei assim, se mata aí, velho, de estudar a negação de ou e si somente si. Não. Qual que é a orientação? A orientação é, dê uma olhada nisso, conheça as regras, faça como a gente está fazendo aqui, treine com algumas questões para fixar, mas você não vai gastar sua energia com aquilo. E quando estiver chegando próximo da prova, dê uma revisada. E se cair, você tem condição de levar para casa. Uma dessa que está aqui numa prova da FCC, que não está acostumada a cobrar essa regra, um concurso importante como esse, faz uma diferença do caramba. Então, falando especificamente do módulo de negações e equivalências. Negação de E, negação de ou, negação de sim então, equivalência de sim então para ou, equivalência de sim então para sim então, isso tem que estar correndo no seu sangue, que é aí que concentram-se mais de 95% das questões que a gente tem. Agora, uma dessa que está aqui é um diferencial do caramba. Olha o nível. Se liga. Bem, se Kleber é escritor, então ou João é biólogo ou é matemático. Ele está querendo uma equivalência. Então, vamos devagar. Quem está mandando aqui? Quem está mandando é o sim então, certo? Tem dois conectivos. Tem o sim então e tem o ou, mas aí a gente sabe que, simbolicamente, só para não ter dúvida nenhuma, é como se fosse isso. Olha, se P então, ou Q ou R, certo? Se eu fosse construir tabela verdade, eu sei que eu começaria fazendo cálculo aqui de ou e a última operação seria o sim então. Então quem está mandando é o sim então. Então para, respira e concentra. Eu tenho aqui uma questão que está tratando de equivalência de sim então. Organiza. Equivalência de sim então. Equivalência de sim então. É uma das regras que eu estou te falando. Tem que estar correndo no seu sangue de forma muito natural, porque cai pra caramba. Equivalência de sim então é contrapositiva, cara. Negar as duas e inverter. Ó, então para início de conversa, eu estou falando disso aqui. Negar as duas partes e depois inverter. Aí, você pode estar atento ao seguinte. Eu preciso encontrar uma alternativa que feche com um Kleber que não é escritor. Só que aí, o cara não estava muito afim de facilitar a sua vida mesmo. E você pode até chegar e falar assim,
Kleber é escritor, tem que pular para o final como Kleber não é escritor. Tá bom, a letra A fecha com Kleber que não é escritor, a letra B, a letra C e a letra D. Só a letra E você consegue descartar com base nesse critério. Então, sobre o Kleber, beleza, ele te ajudou? Te ajudou a descartar a letra E. Mas você conseguiu perceber que o que está pegando aqui nesse exercício é a negação do ou. Ele cria uma situação de uma regra que é manjada. Equivalência de sim, então. Só que o que está decidindo a questão não é o sim, então. Como a regra de equivalência do sim, então pede para negar as duas partes, eu vou ter que saber negar essa parte que está aqui. Que diz que ou o João é biólogo ou ele é matemático. Agora, você pode começar a criar alguns critérios aqui. Você pode olhar assim, peraí, Brão, aí, velho, eu sei que essa letra A está fora. Por que essa letra A está fora? Não, porque aí, se eu for pegar um ou que está lá atrás e levar para frente como E, essa que está aqui, eu não vou dar moral para ela. Isso. Né? Porque aí você começa a ir tirando mondinha. Letra C também, ó. João é biólogo e não é matemático. Não, para essa letra C estar aqui, o que eu trouxe lá atrás virar um E aqui na frente, não era com um ou lá atrás que aqui na frente ia virar um E. Você consegue ir descartando. Mas a gente vai ter que mostrar conhecimento aqui de forma organizada. Por quê? Para você negar, então, esse conectivo ou, ele poderia ter usado uma alternativa em que eu trouxesse o próprio ou. Só que nenhuma alternativa trouxe aqui no início o próprio ou. Nenhuma alternativa trouxe no início o se somente se. Era uma opção. Então, o que o cara está cobrando? Ele está cobrando um mama nenê. É isso aí. É o mama nenê. Manter a primeira, manter a segunda, negar a primeira, negar a segunda. Quer ver como que virou isso aqui? Olha para cá. Ó, mantém a primeira e mantém a segunda. Vou trazer isso aqui para frente negando, ó. Mantém a primeira. João é biólogo, ó. João é biólogo. Estou colocando errado. Biólogo e matemático, ok? Mantém a primeira, mantém a segunda, certo? João é biólogo, é matemático. Mantém a primeira, mantém a segunda. Ou nega a primeira, nega a segunda. Nega a primeira. João não é biólogo. João não é biólogo e não é matemático. Perfeito? Então, o que estava lá atrás, eu poderia mandar para frente assim, olha. Se mantém as duas. Ó, é o mantém e mantém. É essa a regra aqui. Mantém a primeira e mantém a segunda. Troca aquele se somente se pelo ou, que foi o que a gente viu. Nega a primeira, nega a segunda. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Mão a nenê. Mantém a primeira. João é biólogo e matemático. Ou nega as duas. João não é biólogo e João não é matemático. Então a frase vai ficar mais ou menos isso. Olha, se isso, então, aí o que estava lá no início, eu ia mandar para trás negando. Kleber é escritor, vira então Kleber não é escritor. Acha essa aí para mim. Olha a letra B. Se João não é biólogo nem matemático, onde que está isso aqui? Aqui, ó. Se João não é biólogo e não é matemático. Lembra que eu falo que o e junto com o não vira o nem? O cara tá gastando aqui, ó. Ó, ele tá gastando, ó. Se João não é biólogo nem matemático, olha aqui o conectivo que ele colocou para mim. Ou tá perfeito, ou esse se que tá aqui é só uma repetição desse se que tá aqui, então não tem problema nenhum. Ou João é biólogo e matemático, perfeito. João é biólogo e matemático. Então o Kleber não é escritor. Então o Kleber não é escritor. Pronto. Leva uma dessa aí, e aí eu não preciso nem ficar falando muito, né? Se faz diferença ou não. Tá vendo aí? Cai pra caramba em prova da FCC? Não. Mas se cair, tem que estar ligado. Tá vendo? Por que a letra C... A letra C a gente já viu que já estava errada, porque tinha I aqui no meio, no início. Não ia fazer, né? Para ter I aqui no início eu tinha que ter tido ou lá atrás. Para ter I aqui no início eu tinha que ter ou lá atrás. Então agora a gente viu aí que
a única realmente correta seria a letra B. Então aqui, quando ele coloca, Brunão, cara, mas aí eu posso trocar essa ordem que tá aqui? Ainda teve isso, né? Ó, se a gente for levar no lance lá do Mama Nenê, mantém a primeira, mantém a segunda, nega a primeira, nega a segunda. Pô, mas aí ele trocou, cara. Ele começou com o Nenê. Pode, porque aí ali no meio tá o ou. Ele ainda fez uso da comutatividade. Então você tá vendo quanto recurso que o cara... Como que o cara jogou nessa aqui? Trouxe equivalência de sim, então. No meio da equivalência do sim, então. Uma negação de ou. Trouxe a negação do ou numa regra, né? Que se a gente for guardar como regra. Aí, também que eu falo com vocês. Ah, mas eu não quero guardar a regra, eu quero construir tabela verdade. Porque eu acho que não vale a pena guardar a regra. Isso que eu falo que não é para gastar muita energia, mas que em algum momento, na boa, você dê pelo menos uma olhada. Porque nessa que tá aqui, se no meio disso aqui, velho, você for abrir para construir tabela verdade para ver se aquilo ali fecha ou não, me ajuda, né? Então aqui é um puta diferencial. Gabarito correto, letra B. Fechamos esse bloco ou tem mais? Não, mano, depois dessa, oh. Pode fechar que eu já tô feliz. Já deu. Isso aí. Só que você tá achando que eu me dei por satisfeito? Ainda não. Tem mais. Daqui a pouquinho eu volto. Tem mais questões aí pra gente dar uma olhadinha envolvendo ou e se somente se. Prepare, se ficou comigo até agora, segura mais um pouquinho, abre o próximo vídeo, tem mais questões interessantes pra gente poder brincar aqui. Brincar, é isso aí, só diversão, só alegria. Fui.